Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. E antes de lermos o versículo inicial, para a partir daí iniciarmos o nosso pensamento, eu quero dizer-vos que ao ler este versículo, ou seja, em primeiro lugar e acima de tudo, ele foi para mim, e esta mensagem é para mim. Se acharem que é para vós também, graças a Deus por isso. Mas em primeiro lugar, ela foi e é para mim. Capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, diz-nos assim: não dando nós escândalo em alguma coisa, para que o nosso ministério não seja censurado. Não dando nós, o apóstolo está a escrever à igreja, não está a escrever aos perdidos, a descrentes, está a escrever a mim e a cada um de vós. É dirigido à igreja. E o que ele diz é que nós não demos escândalo em coisa alguma. E que o nosso ministério não possa ser motivo de censura, de ser censurado. Todos nós sabemos e falamos tanto de que vivemos tempos difíceis, que as coisas estão complicadas, e já temos falado e ouvido, até mesmo descrentes dizerem que o grande problema da nossa sociedade é a crise de valores. Esse é o grande problema da nossa sociedade. E é de facto aquilo que nós estamos, a sociedade está a viver é essa grande crise. A crise de valores. E a verdade, irmãos, é que numa altura destas, num momento esta crise, na crise de valores, aquilo que este mundo precisa é de uma igreja com valores. É de uma igreja com valores. É de uma igreja com verdade. É de uma igreja segundo a vontade de Deus. No momento deste, em que as pessoas estão desiludidas com tudo e com todos, inclusivamente com o mundo religioso, porque tem havido muitos escândalos onde não se esperava que houvesse. Tem havido muitos escândalos e muita coisa onde não se esperava que houvesse, para onde as pessoas podiam de facto olhar e poder obter alguma ajuda, poder obter alguma indicação de o caminho certo, de um rumo certo. Mas até aí as pessoas estão desiludidas, porque mesmo aí, no mundo religioso, os escândalos e a desilusão têm sido também muita. E tem levado de facto a que as pessoas se sintam abandonadas e se sintam sem rumo, sem saber a quem é que podem recorrer, porque não confiam em nada nem a ninguém. Porque de facto as desilusões têm sido muitas. E eu não estou a falar apenas de questões de pedofilia, não estou apenas a falar de Igreja Católica, estou a falar de uma forma geral. Porque os escândalos
os erros existem em todo o lado. Os escândalos, os erros existem em todo o lado. Aqui ninguém se pode acusar ninguém, porque têm existido e existem em todo o lado. Mas o que é um facto é que aqueles que lideram, aqueles que têm de facto a liderança, em muitos aspectos, têm sido uma vergonha, têm sido um fracasso, têm sido motivo de muito escândalo. Eu há tempos li, eu já não me recordo em que livro é que foi, estávamos ali o Arthur, e se calhar o Arthur lembra-se melhor do que eu, num livro em que quando Miguel Ângelo pintava a Capela Sistina, salvo erro, os anjos e os bispos andavam a passear por ali e olharam para o teto da Capela Sistina e viram que os anjos tinham o rosto muito avermelhado. E eles perguntaram ao Miguel Ângelo: porquê é que os anjos têm o rosto tão avermelhado? E ele respondeu: estão corados de vergonha pela liderança da igreja. Coram de vergonha pela liderança da igreja, porque têm sido motivo de censura, porque têm sido motivo de escândalo em muitos aspectos. E por isso, irmãos, eu disse no princípio, esta mensagem em primeiro lugar é para mim. Que o Senhor me ajude para que o meu ministério não seja censurado, não seja motivo de censura. E reparem que o apóstolo, ele está a dirigir-se à igreja, ele não está a dirigir-se particularmente aos líderes religiosos, aos líderes, ele está a dirigir-se a toda a igreja. Se nós lemos no capítulo 5 e no versículo 11, diz: assim, sabendo que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Assim que, sabendo que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, sabendo nós, como crentes, que conhecemos as Escrituras, que conhecemos o nosso Deus minimamente, mas devemos procurar conhecê-lo cada vez mais, mas conhecemos que de facto com o Senhor não se brinca. E que de facto tem que haver o temor e o respeito pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre aquilo que diz. E sabendo nós que o Senhor é um Senhor que cumpre a sua palavra, nós sabemos que o Senhor cumpre a sua palavra em relação àqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Sabemos nós que o Senhor cumpre. E sabemos nós que o fim desses é o inferno. É a perdição eterna. Nós sabemos disso. E por isso, nós devemos procurar por tudo para que os homens sejam persuadidos, sejam levados a confiar em Deus, a confiar no Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Portanto, eles têm, para que eu possa levar alguém a ter temor, ter respeito pelo Senhor, em primeiro lugar, esse temor e esse respeito tem que ser visto em mim. Se eu não manifestar o temor e o respeito que devo ao meu Senhor, jamais eu levarei alguém a temer e a respeitar o Senhor. Portanto, aquilo que se espera de nós é que possamos mostrar que temos temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor tem que começar por mim.
tem que ser visto em mim, que tenho temor, que tenho respeito, que tenho reverência pelo meu Senhor, para que os outros possam também ter. Caso contrário, então, se eu revelo que brinco com o Senhor, que brinco com as coisas do Senhor, então jamais eu obterei qualquer reverência, qualquer respeito pelos outros. E o apóstolo diz, versículo 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. O apóstolo diz aos crentes, para que não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião para gloriarem-se em nós. Ou seja, nós não queremos falar de nós. Nós não queremos falar de nós. Nós não queremos dizer que nós somos apóstolos, que nós somos discípulos, que nós somos. Nós queremos é que vocês vejam aquilo que nós somos. Somos apóstolos do Senhor. Somos discípulos do Senhor. E o que nós queremos é que vocês vejam isso e tenham motivo para se alegrar em nós. Tenham motivo para se gloriar em nós. Em primeiro lugar, gloriar-se no Senhor e alegrar-se connosco. Não é por nós dizermos que nós somos. Não é por mais importante eu dizer que sou. Mais importante é aquilo que vê em mim. Portanto, o apóstolo diz, nós queremos que vocês se gloriem em nós, para que tenhais, inclusivamente, para que tenhais que responder àqueles que vivem, àqueles que gostam da aparência. Nós vivemos num mundo de aparências. Toda a gente quer aparentar ser. Toda a gente gosta muito de aparências. Mas os apóstolos, os servos do Senhor, eles não queriam aparentar ser. Eles queriam que vissem que eles eram servos do Senhor. E servos do Senhor, porque eles eram o que eram, não de aparência, mas de coração. Eles eram o que eram, não de aparência. Não aparentavam ser discípulos, não aparentavam ser servos. Eles eram servos do Senhor. E o eram de coração, porque amavam o Senhor, porque viviam a sério para o Senhor, porque mostravam no seu viver que eram aquilo que realmente eram, servos do Senhor. E queriam que toda a igreja visse que eles eram servos do Senhor. E quão importante isto é, irmãos. Que o Senhor nos livre da aparência. A aparência de sermos crentes. A aparência de sermos muito espirituais. A aparência de sermos muito religiosos. Livremos-nos da aparência e vivemos a sério. Vivamos de coração. Vivamos do coração. Somos o que somos porque amamos o Senhor. Fazemos o que fazemos porque amamos o Senhor. Não para nos dizerem o que somos isto ou somos aquilo, mas para que de facto possam reconhecer que somos servos do Deus Altíssimo. Que somos servos de Deus. E o apóstolo continua, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Quantas vezes, quando falamos com algumas pessoas e quando manifestamos determinadas atitudes, porque não pactuamos com determinadas coisas, eles dizem, deve estar louco. Graças a Deus por essa loucura. Somos loucos para o Senhor, somos loucos do Senhor, somos loucos pelo Senhor. Que o Senhor, sejamos acusados de ser loucos. Loucos pelo Senhor, loucos do Senhor. Essa é uma boa loucura. Essa é uma santa loucura e da qual nos devemos alegrar. E ao mesmo tempo, manter o juízo perfeito, ser uma bênção, ajudar. Queremos ser para vós uma bênção. É isto. Sermos loucos para o mundo e sermos servos para a igreja.
ajudando a igreja, mas que de facto os lá fora possam ver que somos loucos pelo Senhor. Louvado seja o seu nome. Porquê? Porque é que somos assim? Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que é que nos leva a ser assim? É o amor do Senhor. É o amor ao Senhor. O amor de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos amou de tal maneira que Ele não se importou de vir habitar entre os homens. Ele não se importou de ser tratado pelos homens pela forma que foi. Ele não se importou de sofrer aquilo que sofreu por amor de mim. É este amor que me constrange a viver, a segui-lo, a anunciá-lo, a proclamá-lo. É este amor que me constrange, que me leva a viver de forma a glorificar este Senhor, a glorificar este amor, a tornar bem claro este amor. Que de facto, irmãos, o que nos mova, o que nos constranja, seja o amor do Senhor. Não haja outro interesse, não haja outra razão, a não ser o amor do Senhor e o amor ao Senhor. Ele morreu por todos, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por todos. Ele morreu por mim, Ele morreu por vós. Ele morreu por aqueles que estão lá fora e precisam de saber isso. Ele morreu em nosso lugar, mas Ele está vivo. E porque Ele vive, nós vivemos eternamente. E hoje, porque houve um dia em que nós compreendemos isto e aceitamos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, a partir desse momento nascemos de novo para uma vida que não tem fim, uma vida eterna na presença de Deus. Mas também, durante o tempo que o Senhor quer que eu viva neste mundo, eu agora vivo uma nova vida, uma vida para Ele. Uma vida para Ele, para o servir, para o amar, para o glorificar. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Para quem é que nós vivemos, irmãos? Como é que nós estamos a viver? Quem é que nós temos o nosso objetivo? Viver para agradar a nós mesmos? Para agradar aos nossos interesses? Aos nossos caprichos? Às nossas paixões? É para isso que nós vivemos? Ou é para o Senhor? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, a minha vida velha passou, as minhas paixões, a minha carnalidade passou. Agora vivo uma vida nova, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. É por Ele que eu sou aquilo que sou. E é para Ele. Porque só Ele merece que eu viva para Ele. Tenho uma nova vida em Cristo. E é para Ele que, de facto, eu quero viver. Tudo isto provém de quem, irmãos? Tudo isto provém de Deus. Algum de nós fez alguma coisa para isto? Algum de nós fez alguma coisa para desfrutar de tudo isto? Para beneficiar de tudo isto? Algum de nós? Nada. Não fizemos nada. A única coisa que merecíamos era a condenação eterna. Mas Deus, em vez de nos condenar, Ele nos amou. E Ele nos abençoou
com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em vez de me condenar, Ele amou-me, Ele salvou-me, porque é dele que provém todas estas bênçãos. É dele que provém a salvação, é dele que provém a vida, é dele que provém o gozo, é dele que provém a alegria, é dele que provém todas as coisas. É ele que eu devo todas as coisas. Não há mérito nenhum meu, não há mérito nenhum de nós. Todo o mérito é do Senhor e todo o louvor para Ele, toda a glória para Ele. Isto é, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, irmãos, o Senhor, Ele deu-nos tantas bênçãos, mas Ele nos deu também o ministério. Já pensámos, irmãos, que temos, cada um de nós tem um ministério? Pensavam que não tinham? Pensavam que era só os líderes que tinham responsabilidades, que tinham um ministério? Não. Todos nós temos um ministério. O ministério da reconciliação. O que é que isto significa? É ajudar as almas a reconciliarem-se com Deus. É mostrar-lhes o quanto são amadas por Deus. Este é o ministério que o Senhor tem dado a toda a igreja. Ninguém está excluído deste ministério. É o meu ministério, é o vosso ministério, o ministério da reconciliação. Quando há reconciliação é porque há inimizade. E o homem está inimizado com Deus. O homem está separado de Deus. É inimigo de Deus. Precisa de ser reconciliado com Deus. Nós, pela graça de Deus, estamos reconciliados. Em Cristo Jesus, fomos reconciliados com o Pai. E agora Ele nos tem dado este ministério. Como é que cada um de nós tem cumprido este ministério? Que tipo de ministério temos nós feito, praticado? Temos nós servido de facto de bênção para os outros? Temos nós ajudado os outros a entender estas verdades? Da necessidade que têm de se reconciliar com Deus? Deus nos tem dado este ministério. E aqui surge a pergunta do versículo que lemos no princípio. Será que o meu ministério pode ser censurado? O meu ministério, o ministério que o Senhor me tem dado, ele pode ser justamente censurado, porque não tenho cumprido como deve ser, como o Senhor quer que eu o cumpra, não tenho ajudado as almas, não tenho esclarecido as almas, não tenho mostrado Jesus, quem Ele é, não tenho mostrado o quanto as pessoas são amadas por Deus. Como é que eu tenho cumprido o ministério que o Senhor me tem dado? Será que ele pode ser censurado? Será que os perdidos à minha volta podem dizer, podem acusar-me de alguma coisa? Podem censurar o meu ministério? Podem censurar o meu testemunho? Todos nós temos este ministério. Todos. Por isso, irmãos, assumamos o ministério que o Senhor nos tem dado. Com verdade, com sinceridade, com ousadia, com prontidão. Assumamos o nosso ministério, que nos foi dado pelo Senhor. Não foi por mim, nem por nenhum, nem pelo Carlos, nem por nenhum. Este ministério deu-nos o Senhor. É dele que provém tudo, incluído o ministério que Ele nos tem dado. E mais... tudo isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele tem posto em mim a palavra da reconciliação. Eu tenho servido e tenho sido o meio para reconciliar ou para desunir? Eu tenho feito com que as pessoas se aproximem de Deus ou se afastem ainda mais de Deus? Eu tenho servido para afastar as pessoas umas das outras ou para reconciliar? Deus não pôs na nossa boca a palavra da divisão, da destruição. Deus pôs na nossa boca a palavra da reconciliação.
da união, de reconciliar os homens com Deus, para que Ele sirva para reconciliar, não para dividir, não para arranjar conflito, para separar, mas para unir. Este é o ministério que todos nós temos. E mais, de sorte, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogando-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E já reparámos outra coisa, nós somos embaixadores de Cristo. Já pensámos, já bem na nossa posição. Não há um representante do Senhor aqui na terra. Há milhões de representantes do Senhor na terra. Cada um de nós é o representante do Senhor aqui na terra. O embaixador é o representante do seu país no país estrangeiro. Há embaixadores de Portugal em muitos países. E o papel do embaixador é importantíssimo. Porque ele é a imagem do país. E o dever dele é dar uma boa imagem do país. É falar do país de tal forma que as pessoas fiquem interessadas e cativadas para vir visitar o país. É isso que o embaixador tem que fazer. Um bom embaixador que representa o seu país, fala das maravilhas do seu país, mostra como o seu país é fantástico, como podem encontrar coisas fantásticas no seu país. Esse é o verdadeiro embaixador. Infelizmente há embaixadores que são uma vergonha, que se comportam mal, que se metem em negócios ilícitos, que são uma vergonha para o país. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é celestial. Nós estamos a caminho da pátria. Mas enquanto peregrinamos neste mundo, somos estrangeiros neste mundo, somos representantes de Cristo aqui na terra. Que tipo de embaixadores é que eu sou? E cada um de nós faça a pergunta. Que tipo a si mesmo lhe responda perante o Senhor? Que tipo de embaixador é que eu sou? Como é que eu tenho falado do meu país? Como é que eu tenho falado do meu Salvador? Eu tenho falado do meu Salvador e tenho mostrado o meu Salvador de tal forma que tenho levado as pessoas a quererem conhecer o meu Salvador? Tenho falado de tal forma do meu Salvador que de facto as pessoas querem conhecê-lo, querem estar com Ele, querem também desfrutar dessa salvação que Ele dá? É assim que eu tenho sido? É este embaixador que eu tenho sido? É este embaixador que o Senhor merece. Este é o embaixador que o Senhor merece. Agora cada um de nós examine-se perante o Senhor e veja que tipo de embaixador tem sido. Como tem cumprido o seu ministério. Examine-se na presença do Senhor e diga ao Senhor o que tem que dizer. E assuma perante o Senhor o que tiver que assumir. Ou o fracasso ou a vitória, não sei. Cada um assuma perante o Senhor aquilo que cada um de facto tem sido. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, Ele foi feito pecado por amor de mim e por amor de vós. Os nossos pecados caíram sobre Ele, lhe causaram tanta dor, tanto sofrimento. E nós, versículo 1 do capítulo 6, e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Irmãos, tem sido em vão? Foi em vão termos recebido a graça do Senhor? Termos sido bafejados pela graça do Senhor? Temos nós falhado, não temos valorizado esta graça? Não temos transmitido esta graça? Foi em vão que recebemos tudo isto? Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Sempre que fala da salvação,
normalmente sempre está associado urgência. Hoje, a necessidade. Não há maior necessidade e maior urgência para o homem do que a salvação. É preciso que eles entendam lá fora. Mas quem primeiro tem que entender sou eu. Porque quanto mais eu entender esta verdade, melhor será a minha atitude perante eles. Porque se eu não valorizo isto, se eu acho que isto não é bem assim, então eu não vou preocupar com a salvação dos outros, vou pensar, isto qualquer dia depois logo falo. Não, a salvação é urgente para eles e é para mim. A urgência é igual. É urgente para mim falar da salvação, como é urgente para os outros aceitarem a salvação. Porque eu não posso ter mais, posso não voltar a ter outra oportunidade para falar de salvação. Portanto, por minha culpa, alguém pode ir parar no inferno. Porque eu não falei, porque eu não disse nada. Por isso, irmãos, é urgente assumirmos o nosso ministério e cumpri-lo em todo momento e em todo lugar. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, em vez de darmos razão para sermos censurados, demos razão para sermos recomendados. Que nós possamos dar razões aos outros para sermos pessoas recomendáveis, pessoas de confiança, pessoas que são de facto um exemplo, pessoas que são homens e mulheres de Deus a sério, que são filhos de Deus. Em vez de reprovação ou condenação, possamos ser motivo de recomendação. E depois o apóstolo, e eu vou terminar, o apóstolo continua acerca do tipo de recomendações, de coisas que houver, que há por vezes na nossa vida, e sermos recomendáveis em todas as situações, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na verdade, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, não fazer discriminação de pessoas. Não se pode aceitar que dentro da própria igreja haja discriminação de pessoas. Que haja pessoas que sejam discriminadas por qualquer razão. Todos são iguais. Todos somos iguais e tratados da mesma forma pelo Senhor. Sejamos nós capazes também, à semelhança do Senhor, tratar todos da mesma forma. E não gosto deste, não gosto daquele, faz-te isto, aquilo, exclui este, exclui aquele. Isso não é aquilo que o Senhor quer que haja na sua igreja. Isso não é recomendável. Pelo honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Eu sou pobre, aliás, como diz o versículo, sou pobre e necessitado. Não é? Todos nós somos pobres, temos o nosso dia-a-dia. Não somos pessoas ricas, abastadas, mas não é dessa riqueza que o Senhor fala. Somos ricos porque temos o Senhor. E é desta forma, e é isto que se espera, que nós possamos enriquecer os outros. Enriquecer os outros com a maior riqueza que nós temos, que é o Senhor. Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. E possamos atentar para o nosso ministério e para a nossa situação aqui como embaixadores de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.